Equações lineares de diferenças. Vamos lá, vamos ver mais exemplos como é que a gente resolve essas equações agora num caso geral, não só no caso homogêneo. Então, primeira coisa, como é que vai fazer para resolver essas equações? A gente tem que colocar ela naquele formato onde todos os termos com y estão aqui na esquerda e os termos sem y estão aqui na direita. Então, importante a gente visualizar quem é que é essa função aqui b de n, vai ser muito importante para a gente conseguir resolver. Depois que a gente colocou essa equação nesse formato, a gente precisa encontrar uma solução particular. Muito mais fácil a gente falar, encontrar uma solução só, do que a gente de fato encontrar. Não chega a ser difícil, mas em alguns casos pode ser um pouquinho trabalhoso. A gente vai ver uns exemplos aí. Como é que a gente vai fazer para encontrar essa solução particular? A gente vai procurar uma solução particular que seja do mesmo tipo que essa função b de n aqui. Então, quando b de n for um polinômio, a solução particular vai ser um polinômio. Quando b de n for uma exponencial, a particular vai ser uma exponencial, etc. A gente vai dar uma olhada nos exemplos. Depois que encontrou essa solução particular, a gente vai procurar uma solução geral, não da equação original, mas de uma equação homogênea associada. A gente troca essa função b de n por zero, isso daqui é o que a gente chama da equação homogênea associada, o lado esquerdo é igual, o lado direito tu faz ela virar homogênea meio que na marra, e quando tu encontrou a solução geral da homogênea, o bom é que quando tu soma a solução particular com uma solução da homogênea, continua sendo uma solução da equação geral, ou seja, a solução geral da equação pode ser obtida somando aqui essa solução particular que tu encontrou no passo 1 com a solução homogênea que tu encontrou no passo 2. Então vamos lá, vamos ver exemplos aqui. Primeiro exemplo, y de n mais 1 é igual a 2 vezes y de n mais 3 na n. Primeira coisa, colocar no formato adequado, a gente tem y dos dois lados, não pode, tem que passar esse 2y de n aqui para o lado esquerdo. Então, y de n mais 1 menos 2y de n igual a 3 na n. Quem que é a função b de n? A função b de n é esse 3 na n aqui, então é importante a gente escrever isso, a gente se dá conta. A b de n é uma exponencial de base 3. Então a gente vai procurar a solução da nossa equação, a solução particular no próximo passo, como uma exponencial de base 3. Ou seja, a gente vai supor que y de n é uma constante vezes 3 na n e tem que encontrar essa constante para descobrir qual que é a constante que torna essa y de fato uma solução particular. Como é que eu vou encontrar essa constante? Tenho que jogar na equação. Joga lá na equação original. Para jogar na equação original eu preciso de y de n, que está aqui, mas eu também preciso de y de n mais 1. Eu vou precisar de todas as parcelas que aparecerem aqui. Então eu tenho que calcular aqui a parte, quem é que é a expressão do y de n mais 1. Só substituir o teu nzinho aqui por n mais 1. Aqui tem um truquezinho que vai sempre funcionar no caso exponencial, que é quando eu tenho 3 na n mais 1 ou 3 na n mais k, a gente sempre vai poder trocar por 3 na n vezes 3 na k, no caso k igual a 1. E quem é que é c vezes 3 na n vezes 3 na 1? Bem, 3 na 1 é 3, só passa esse 3 lá como um coeficiente junto do c. Então ficou 3c vezes 3 na n. Então agora eu tenho esse termo aqui y de n e tenho esse termo aqui y de n mais 1. Aqui está o y de n, ó, e aqui está o y de n mais 1. Quando tu tem esses dois termos, tu pode substituir na equação. Então ficou aqui, ó, y de n mais 1 menos 2 vezes y de n. Tem que ser igual ao 3 na n, que era o bn que eu tinha encontrado. Agora, super simples, bem tranquilo de resolver, porque eu tenho 3c vezes 3 na n menos 2c vezes 3 na n. Quem é que é 3c menos 2c? É c. E daí tu deixa esse 3 na n aqui em evidência. c vezes 3 na n tem que ser igual a 3 na n, então, bueno, o c tem que ser igual a 1. Eu simplifico, né? Divido os dois lados dessa equação por 3 na n. Se eu encontrei o c, só volta aqui e tu tem a tua solução particular. Y de p é 3 na n, 1 vezes 3 na n. Acabou o passo 1, vai para o passo 2, que é encontrar a solução da equação homogênea associada. Então aqui eu vou fazer mais ou menos rápido, que a gente já sabe fazer isso. Então, primeiro, monta a equação homogênea, só substitui lá
esse b de n por zero. Então ficou y de n mais 1 menos 2y de n igual a zero. Monta o polinômio característico, no caso vai ser um polinômio de grau 1, x menos 2. Encontra a raiz desse polinômio, x igual a 2 é a única raiz desse polinômio. E acabou. A solução geral da equação homogênea é sempre uma constante vezes essa raiz na n. Feito isso, monta a solução geral da equação original, basta somar as duas anteriores. Eu vou só somar a yp que eu tinha encontrado lá com essa yh que eu recém encontrei. Então ficou y de n igual a 3 na n, que era o nosso yp, mais uma constante vezes 2 na n. Essa daqui é a solução geral da equação. Acabou o exemplo A. Vamos para o exemplo B. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais complicado, só porque é uma equação de segundo grau, uma equação de ordem 2, né? Na verdade, o segundo grau é o polinômio característico, né? Isso aqui é ordem 2, falei errado. Então vamos lá. Deixar no formato adequado, já tá. Na verdade, não tem nada para mudar aqui. Todo mundo com y já está do lado esquerdo, todo mundo que não tem y já está no lado direito. Mas é bom a gente identificar quem é o meu b de n. O meu b de n é esse 8 vezes menos 1 na n. Então é uma exponencial de base menos 1. Ter esse coeficiente não muda nada, não muda nada. Então o b de n continua sendo uma exponencial de base menos 1. E eu vou procurar a solução particular como uma constante vezes uma exponencial de base menos 1. Normal. Então vamos embora. Quem é que é o y de n mais 1? Só troca aqui o n por n mais 1 e faz aquele truque, se multiplica, né? Menos 1 na n mais 1 é menos 1 na n vezes menos 1 na 1. Quem é que é menos 1 na 1? É menos 1 vezes c é menos c. Então o y de n mais 1 é menos c vezes menos 1 na n. Qual que é a diferença dessa para a anterior? A única diferença dessa para a anterior é que aqui eu tenho ordem 2. Então eu vou precisar para encontrar o c não só do y de n mais 1, mas também do y de n mais 2. Eu preciso ver aqui quem é que é o yp de n mais 2, c vezes menos 1 na n mais 2. Então ficou c vezes menos 1 na n vezes menos 1 na 2. Quem é que é menos 1 na 2? Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes c, não vai mudar nada. Vai fazer aqui c vezes menos 1 na n. Show? E agora eu tenho todos os termos que eu preciso. Tenho y de n mais 2, tenho y de n mais 1, tenho y de n, tudo aqui bem direitinho, bem organizadinho. Jogo para a equação para encontrar esse valor de c. Então ficou y de n mais 2, está aqui, e c vezes menos 1 na n. Menos 4, mantém, vezes y de n mais 1. Está aqui, ó, y de n mais 1 é menos c vezes menos 1 na n, substituiu ali. Depois vem mais 3, que está aqui, e y de n, que está aqui, c vezes menos 1 na n. Substituiu todo mundo, igual a 8 vezes menos 1 na n. No que substituiu, o que a gente vai observar? Eu tenho menos 1 na n em todos os termos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Vai ficar um pouquinho mais fácil se eu pegar e já simplificar tudo. Eu já tiro esses menos 1 da n em todos os termos, que eu posso dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor, que é o menos 1 na n. Então ficou c, aqui tem menos com menos, mais 4c, aqui eu tenho só mais 3c igual a 8, c mais 4c fica 5c, 5c mais 3c, 8c, 8c é igual a 8, então o c é igual a 1. Tendo o valor de c, a gente contém aqui a yp. A yp de n fica 1 vezes menos 1 na n, ou seja, só menos 1 na n. Feito a yp, vamos para YH, solução da homogênea, a equação homogênea associada, de novo, só trocando esse 8 e menos 1 na n por 0. Monto o polinômio característico, x ao quadrado menos 4x mais 3, vai para a fórmula quadrática, as raízes vão dar x igual a 1 ou x igual a 3, são duas raízes distintas, então vai ser raízes simples, e aí a solução geral da homogênea fica uma constante vezes a primeira raiz elevado na n, mas 1 na n é 1, não vai aparecer, e C2 vezes a segunda raiz na n, então C2 vezes 3 na n. Tenho a solução particular? Tenho. Tenho a solução geral da homogênea? Tenho. Acabou. Só soma as duas que vai dar a solução geral da equação original. Vai ficar menos 1 na n, era a nossa yp, mais esse daqui que eu encontrei agora na solução geral da homogênea.
Bem, terceiro exemplo aqui. Esse exemplo aqui vai começar a dar um pouquinho mais de trabalho, mas ele não é difícil, ele só é trabalhoso. Vamos lá, como é que a gente faz? Primeiro deixar no formato adequado. Aqui ela está um pouquinho mais misturada, aqui os termos. Então a gente tem que passar, por exemplo, esse 7y de n mais 1 para a esquerda, tem que passar esse menos 2y de n para a esquerda também, mas tem que passar esse mais 2n para a direita. São esses três os termos que vão mudar de lugar. Então, organizando aqui, 3y de n mais 2 menos 7y de n mais 1 mais 2y de n igual a menos 2n mais 1. Feito? Então tá, o meu b de n é esse menos 2n mais 1, e aí a gente pode observar que ele é um polinômio de grau 1. Então, a solução particular que eu vou procurar é um polinômio de grau 1. Vai ser uma função do tipo an mais b. Então, a diferença entre essa e a anterior não é mais só uma constante que eu tenho que descobrir. Eu tenho que descobrir duas constantes. Então vai ter um sisteminha ali para resolver, mas não é muito difícil. Vocês já vão ver que esse sistema sempre, ele pode ser resolvido do início para o fim. Vocês já vão ver. Então vamos lá. Para substituir na equação, eu preciso do y de n mais 1 e do y de n mais 2. Então só substitui o n por n mais 1 aqui e faz a distributividade. A vezes n mais a vezes 1 ficou. Esse daqui é o meu y de n mais 1. Y de n mais 2 a mesma coisa. A vezes n mais a vezes 2. Só substituir ali. E já tenho todos os três termos. Joga para a equação. E aí eu fico com essa equação que é um pouquinho maior do que a gente estava vendo. Porque é 3 vezes tudo isso daqui, que é o y de n mais 2, menos 7 vezes todo esse y de n mais 1, mais 2 vezes todo esse y de n, igual a menos 2n mais 1. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa equação, como é que a gente faz para, a partir dessa equação, encontrar quem é A e encontrar quem é B. Primeiro, fazer a distributividade aqui nos termos. 3 vezes A vezes N, 3AN. 3 vezes 2A, 6A. 3 vezes B, 3B. E assim por diante, eu não vou seguir uma por uma. Então, eu tenho aqui uma equação bem grandinha e eu tenho que identificar quem são os termos semelhantes. Quem é que são os termos que são polinômio e qual é o grau do polinômio. Então aqui, ó, 3AN é polinômio, tem N. Menos 7AN é polinômio porque tem N. 2AN é polinômio porque tem N. Esses outros termos aqui em vermelho são os termos que são as constantes. Então eu vou organizar essa equação de modo que eu deixe polinômio com polinômio, constante com constante. Não só isso, polinômio com o mesmo grau junto. Se tivesse um polinômio de grau maior, tem que deixar os coeficientes do mesmo grau juntos, tá, pessoal? Então aqui só reorganizei, só mudei a ordem. Eu estou fazendo com bastante calma isso daqui para a gente não se perder. Então só reorganizei os termos azuis aqui, os termos constantes, os termos vermelho aqui e o outro lado está igual. E agora junta. 3AN mais 2AN ficou 5AN. 5AN menos 7AN menos 2AN. E os termos aqui em vermelho. 6A menos 7A menos A. 3B mais 2B, 5B. 5B menos 7B menos 2B. Então aqui eu tenho o meu lado esquerdo. Meu lado direito continua, menos 2n mais 1. Mas aqui o que eu já fiz? Eu já pintei os termos adequados, os termos que eu vou comparar. Porque essa daqui não é uma equação em que o n é incógnita. Essa daqui é uma equação onde o n é variável. Então isso daqui é uma equação funcional. É uma equação, nesse caso, de um polinômio. Eu tenho um polinômio do lado esquerdo e tenho um polinômio do lado direito dessa equação, e os polinômios são iguais. Ou seja, para qualquer valor de n, essa equação tem que ser válida. Não é só encontre o n, o a e o b para onde essa equação é válida. É para qualquer valor de n, essa equação tem que ser válida. Quando isso ocorre, o que a gente sabe? Os coeficientes dos polinômios têm que ser iguais. Nesse caso, o menos 2a é o coeficiente de grau 1 do polinômio do lado esquerdo. O menos 2 é o coeficiente de grau 1 do polinômio do lado direito. Então, o menos 2a tem que ser igual a menos 2.
Da mesma maneira, os termos constantes têm que ser iguais. O menos a menos 2b tem que ser igual a 1. Então, esse é o sistema que eu vou resolver. Só que, observa o seguinte, a primeira linha desse sistema já te dá o A. Isso sempre vai acontecer se tu organizou direitinho. Sempre vai ter uma das linhas que já vai te dar um termo de graça. Então, aqui da primeira linha tu já tira que se menos 2A é igual a menos 2, o A é 1. Então tu pode pegar esse A, substituir na próxima equação. Substituir o A por 1, ficou menos 1 menos 2B igual a 1, a próxima equação. E aí só isola o B. Menos 2B igual a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 nada. Menos 2B igual a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Se menos 2B é 2, B é menos 1. Encontrei o A e encontrei o B. E encontrei, então, a minha solução particular. Eu estava supondo que a solução particular era AN mais B, então ficou N menos 1. O A é 1, substituiu o A por 1 aqui, ficou 1 vezes N, que é N. O B é menos 1, substituiu o B por menos 1, aqui esse B aqui está minúsculo, mas é um errinho de digitação. É N menos 1 aqui. Encontrei a minha solução particular também. Feito agora, posso passar para a solução geral da equação homogênea associada. Só jogo B de n igual a 0. Fica 3y de n mais 2 menos 7y de n mais 1 mais 2y de n igual a 0. O polinômio característico é 3x ao quadrado menos 7x mais 2. E as raízes são 2 e 1/3. Tendo duas raízes distintas, a solução é só fazer a soma das potências dessas raízes com os coeficientes. Então ficou aqui C1 vezes 2 na n mais C2 vezes 1/3 na n. Quando eu tenho a solução particular e tenho a solução da homogênea, tenho tudo, é só somar as duas. Ficou y de n igual a n menos 1 mais essa solução da homogênea e acabou esse exercício C. Feito, vamos para o exercício D. Esse daqui, pessoal, é um exercício que vai dar mais trabalho, porque tem esse n ao quadrado. Quando aparece esse n ao quadrado aqui, fica um pouquinho mais difícil, a realidade é essa. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos tentar entender direitinho esse daqui. Fica mais, eu falei difícil, mas de novo, a palavra não é difícil, a palavra é trabalhoso, fica mais trabalhoso. Então vamos lá. Primeiro, como é que eu deixo no formato adequado? Troco esse 8y, menos 8y de n para o lado esquerdo como mais 8y de n. Os outros termos podem ficar como estão. Então, a nossa b de n tem uma diferença. Ela não é só uma coisa. Ela é tanto um polinômio de grau 2, nessa parte do 9n ao quadrado, aqui eu tenho um polinômio de grau 2, e aqui eu tenho uma exponencial de base 2. Então, o meu b de n, ele é um polinômio de grau 2 mais uma exponencial de base 2. E eu preciso procurar uma solução particular com essas duas características, tanto um polinômio quanto uma exponencial, certo? Então eu vou procurar uma solução assim, ó. Primeiro um polinômio de grau 2, an ao quadrado mais bn mais c, e depois uma exponencial de base 2. Então mais d vezes 2 na n. Ah, Álvaro, mas esse polinômio de grau 2 aqui era só o termo quadrático. Eu não posso procurar, de repente, só o termo quadrático? Não, não pode procurar só o termo quadrático. Pode ser que não exista uma solução só com o termo quadrático. Aliás, nessa daqui já é uma que não existe uma solução só com o termo quadrático, tá? Em geral não vai existir, para ser bem sincero. É muito raro uma aqui ter só o termo quadrático e aqui também ter só o termo quadrático e dá certo. Então tem que sempre procurar todos os termos aqui de um polinômio de grau 2 mesmo. Então vamos lá. Para substituir nessa equação, a gente vai trocar aqui o y de n mais 1 e o y de n mais 2 também. Então o y de n mais 1 troca o n por n mais 1, então ficou assim. E aqui tem essa diferença aqui, ó. Não vai errar quadrado perfeito. Quem que é n mais 1 ao quadrado? Não é n ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá, pessoal? N mais 1 ao quadrado é n ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então é 2 vezes n vezes 1, fica 2n, e aí sim, mais o segundo ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, então ficou a vezes n ao quadrado mais 2n mais 1.
Esses outros termos só a distributiva vai, b vezes n mais b vezes 1, ficou bn mais b. Esse c aqui, não tem nada para fazer com ele. E esse 2 na n mais 1, a gente vai fazer aquele mesmo truque lá dos itens A e B. 2 na n vezes 2. E agora, ajeita. A vezes n ao quadrado é n ao quadrado, a vezes 2n, 2an, a vezes 1 é a. Esses três ficaram iguais. E por último aqui, só passei esse 2 como um coeficiente do d. Então ficou mais 2d vezes 2 na n. Essa é a expressão que eu vou usar para o meu y de n mais 1. Tu viu que começou a ficar maior. Agora falta o y de n mais 2. A boa notícia é que não é diferente do y de n mais 1. Não é muito pior não, mesma coisa. Só substituiu aqui por n mais 2. A diferença é que quando eu abrir esse quadrado perfeito, vai ficar n ao quadrado mais 4n mais 4, porque é 2 vezes n vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E aqui 2 ao quadrado, que é 4, tá? Mais bn mais 2b mais c. Aqui, de novo, ficou o 2n mais 2. Então, aqui 2 ao quadrado já é 4. Já botei esse 4 aqui para frente do d. E depois só faz a distributividade nessa primeira parte aqui. Então, tenho a minha solução. A minha solução não. Tenho a minha yp no n mais 1, no n mais 2. Posso substituir na equação. Tem que substituir essas soluções nessa equação. Tá vendo o tamanho disso? Tá vendo o tamanho disso? Não cabe numa linha, eu tive que usar 3 linhas do slide para fazer essa substituição. Isso, quando é polinômio de grau 2, acontece, tá, pessoal? Acontece, porque fica grande, todos os termos aparecem e começa a ficar grande essa conta aí. Então, o que a gente vai fazer? Para não se perder, é essencial organizar essa conta. Se tu não organizar essa conta, meu Deus, tu vai gerar um bolo, tu vai te perder, a chance de errar é muito grande. Então, o que eu tô falando aqui? Essa é a dica de ouro, pessoal. Agrupar de acordo com o grau ou o tipo da função. Quem são as funções que eu tô trabalhando aqui? Aqui eu tenho termo de grau 2, termo de grau 1, termo constante. Termo de grau 1, termo constante. Termo constante, termo exponencial. Visualizaram? Grau 2, grau 1, constante, grau 1, constante, constante, exponencial. Viu? Eu tenho que organizar nesses termos. Só que não só a primeira linha, eu tenho que organizar todas as linhas. E não só todas as linhas com essa distributividade aqui. Eu tenho 2 vezes todo mundo que está dentro desse colchete. Eu tenho 8 vezes todo mundo que está dentro desse colchete. De onde é que vem esse 2? Desse 2 vem dessa equação aqui. De onde é que vem esse 8? Esse 8 vem da equação. De onde é que vem esse 8? Opa, não estou conseguindo selecionar. Esse 8 vem da equação. Certo? Então, vem organizando os termos um a um. Imagina que tu tem várias colunas, que nem eu falei. Grau 2, grau 1, constante, exponencial. Eu tenho que ter 4 colunas aqui, tá? E vem vindo. Qual é o primeiro termo? 2 vezes an ao quadrado. Isso é 2an ao quadrado. Em qual coluna que ele vai? Ele vai na coluna dos n ao quadrado. Próximo termo. 2 vezes 4 vezes a vezes n. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes a vezes n vai ir na próxima coluna. A coluna dos termos com n. 8an, e aí eu tenho esse outro termo que já veio aqui. 2bn. São os únicos termos de grau 1. Certo? Agora vem para as constantes. 2 vezes 4a é 8a. 2 vezes 2b é 4b. 2 vezes c é 2c. Então apareceu aqui 8a mais 4b mais 2c nessa coluna das constantes. Por fim, a coluna da exponencial, 2 vezes 4d é 8d. O que eu realmente faço isso, pessoal, não estou brincando com vocês. O que eu faço quando eu faço essa organização? Eu conto para ver se eu não esqueci ninguém. Aqui eu tinha quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha 7 termos aqui, né? Então eu tenho que ter 7 termos aqui embaixo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ufa, não devo ter esquecido de ninguém.
certo? Tem que fazer essa revisão, é fácil ir esquecendo, tá? Vamos para a segunda linha. Segunda linha, 8an ao quadrado vem para a primeira coluna, 16an veio para a segunda coluna, 8bn veio para a segunda coluna, aqui 8 vezes a veio para a terceira coluna, 8 vezes b veio para a terceira coluna, 8 vezes c veio para a terceira coluna, por fim, 8 vezes 2d, 16d vezes 2 na n, veio para a quarta coluna. E a última linha é a mesma coisa, só que ela tem um pouquinho menos de termos. 8an ao quadrado mais 8bn mais 8c mais 8d vezes 2 na n. Ufa! Isso tudo é igual a 9n ao quadrado mais 4 vezes 2 na n. Então, por que organizando nessas colunas fica mais fácil? Porque agora tu soma cada uma dessas colunas. Tu sabe que ninguém da primeira coluna vai se misturar com ninguém da segunda coluna, que não vai se misturar com ninguém da terceira, que não vai se misturar com ninguém da quarta. Entende? Então tu consegue deixar as coisas mais organizadas, tu consegue visualmente pegar essas funções e fazer direitinho. 2 mais 8 mais 8, 18. Então ficou aqui 18an ao quadrado. Aqui, nos termos de grau 1, toma cuidado, porque eu tenho termos com A e tenho termos com B. Os termos com A se juntam com os termos com A, os termos com B se juntam só com os termos com B. Então ficou aqui 8 mais 16, 24A. Agora no B eu tenho 2 mais 8 mais 8, 18 de novo, 18bn. Aqui vou para os constantes. 8a mais 8a, 16a. 4 mais 8 mais... Aqui não tem B, toma cuidado. 4 mais 8, 12b. 2 mais 8 mais 8, 18c. E agora, por fim, os termos exponenciais. 8 mais 8, 16, mais 16, 32d vezes 2 na n. Tudo isso é igual ao 9n ao quadrado mais 4 vezes 2 na n. Fechou? Então, beleza, eu tenho essa equação exponencial, essa equação funcional, né? Então aqui eu tenho que procurar esses coeficientes a partir dessa equação. Vamos lá, observando essa equação, de novo, pego os coeficientes de grau 2, tem que ser iguais aos coeficientes de grau 2, coeficientes de grau 1 igual ao coeficiente de grau 1, e assim por diante. Vamos ver o que acontece. Primeiro, 18an ao quadrado é todo mundo de grau 2. E aqui, 9n ao quadrado é todo mundo de grau 2. Então, 18a tem que ser igual a 9, certo? Se 18a é igual a 9, a igual a 9 sobre 18, simplificando, a dá 1 meio. Descobri a. Vai para a próxima linha, grau 1. No grau 1, eu tenho 24a mais 18b no lado esquerdo. Todo mundo concorda? 24a mais 18b do lado esquerdo. Mas do lado direito, quem é que tem no grau 1 aqui? Não tem, né? Então é como se fosse 0. É 0 vezes n. O coeficiente de grau 1 do lado direito é 0. Então, esse 24a mais 18b tem que ser 0. Ah, mas espera aí, tu já sabe que o a é 1 meio. Usa essa informação. Quem é que é 24 vezes 1 meio? É 12. Então, 12 mais 18b é 0. Então, 18b é menos 12. Simplificando, o b fica menos 2 terços. Show? Beleza. Já tenho a, já tenho b. Vai para a terceira parte aqui. 16a mais 12b mais 18c tem que ser igual a quem for constante desse lado. Tem constante desse lado? Não. O único termo que falta aqui é uma exponencial. Então, eu tenho que 16a mais 12b mais 18c tem que ser igual a 0. Mas eu já tenho o valor de a é 1 meio e já tenho o valor de b. b é menos 2 terços. 16 vezes 1 meio é 8. 12 vezes menos 2 terços, 12 vezes menos 2, menos 24, sobre 3, menos 8. Então ficou aqui 8 menos 8 mais 18c é 0. Coincidência? 8 menos 8 é 0, 18c é 0, então o c é 0. Sendo c igual a 0, agora a gente pode ir para o último elemento aqui, que é o 32d, tem que ser igual a 4, e daí é direto. O d é 4 sobre 32, simplificando 1/8. Acabou, finalmente, acabou. Agora a gente tem a nossa solução particular, que é an ao quadrado mais bn mais c mais d vezes 2 na n. Então substitui
1 meio n ao quadrado menos 2 terços de n mais 1 oitavo vezes 2 na n. Eu falei acabou, mas acabou a solução particular. Pois é, a gente ainda não encontrou a solução geral. A gente precisa, isso daqui é tudo dentro do passo 1, isso daqui é só para encontrar a solução particular. Então agora a gente vem aqui para o passo 2, que é encontrar a solução da homogênea, mas a solução da homogênea é trivial. 2 vezes y de n mais 2 mais 8, y de n mais 1 mais 8, y de n igual a 0. Monta o polinômio característico, 2x ao quadrado mais 8x mais 8. Vai lá para a fórmula quadrática, tu encontra o discriminante igual a 0, tu vai encontrar que o x igual a menos 2 é uma raiz dupla desse polinômio. Quando eu tenho uma raiz dupla, a gente monta a solução geral multiplicando um desses termos aqui por n, não esquece disso. Então a solução da homogênea ficou constante C1 vezes menos 2 na n, mais uma constante C2, vezes n, vezes o menos 2 na n. Então tenho aqui a minha solução geral da equação homogênea associada, e aí eu posso somar a solução particular com a solução geral da homogênea para encontrar a solução geral da equação original. Então aqui a parte mais trabalhosa é realmente encontrar essa solução particular, o resto é muito fácil. Inclusive, encontrar a solução particular não é difícil, só que eu tenho que resolver uma conta que é grande, uma conta grande. Mas se a gente organizar, a gente observa que não tem nada difícil no meio dessa conta grande, não tem nenhum truque que eu preciso utilizar, só preciso mesmo organizar. A palavra-chave aqui é organizar e com calma. Vai demorar um pouquinho de tempo, óbvio, mas tem que ir com calma e organizar que não fica difícil.